Louvado seja Deus! Olha, estamos mais uma vez aqui, mais um podcast RenovaCast aqui do nosso canal Renovo da Alma. Deus te abençoe por estar conosco aqui, nos acompanhando aqui diariamente. Sim, todos os dias nós temos vídeos aqui no canal, com palavras, com mensagens, lives, orações, frases. E o nosso podcast aqui, e mais uma vez Deus irá falar profundamente ao seu coração. Esteja aqui conosco, olha, Marcos Leite aqui com você na bancada do nosso RenovaCast. Marcos Leite, sim, Marcos Leite aqui na bancada do RenovaCast, em mais um episódio maravilhoso aqui deste podcast do canal Renovo da Alma. E olha, ao falar em Renovo da Alma, te convido a se inscrever aí no nosso canal. Tem embaixo o botão inscrever, você clica no botão inscrever, logo após clica no sino, depois clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos do canal. Entra no nosso canal, dê a sua opinião, sugestão, crítica, clique no botão compartilhar e compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a alcançarmos o maior número de pessoas para a glória do nome do Senhor, para que a mensagem alcance vidas e venhamos aí proliferar esta mensagem que transforma, que liberta, que modifica e que traz vida àqueles que se entregam a ela e deixam ela trabalhar de forma forte em seus corações. Então, você é o nosso convidado para estar nos acompanhando aqui. Deus tem uma palavra à sua vida, Deus quer falar ao seu coração e que você esteja aberto para o que for relatado aqui. Deus abençoe aqui o nosso convidado que estará conosco aqui, que está conosco, pastor Antônio Carlos, abençoe a irmã Jaqueline ali na produção. Então, olha, esteja pronto. Cristo está regressando, a sua volta é proeminente, não sabemos quando ocorrerá, mas é certo que ele virá. Então, esteja pronto, esteja preparado, esteja aguardando esse dia glorioso. E hoje nós estaremos falando sobre um tema maravilhoso, neste momento, sobre questão de crises, momentos de crise, situações de crise, e com certeza Deus irá falar profundamente a sua vida. Que você venha estar atento ao que for mencionado aqui, e aberto para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida, porque ele não interfere, ele não invade, mas ele é educado e de certa forma se coloca aí à disposição para deixar você, esperar você, permitir ele entrar. Tem uma frase, um versículo bíblico que é uma verdade dentro do contexto, bem como fora do contexto, que é o versículo lá da igreja da Ásia, Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 20, que diz o seguinte: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, cada vez que você ouve a palavra de Deus, Deus falando ao seu coração, você pode estar aí se disponibilizando em abrir a porta da sua vida e deixar Deus entrar e modificar e transformar profundamente a tua vida. Então, vem conosco, Deus te abençoe. Queremos aqui apresentar os livros que Deus nos deu a graça de escrevermos. Então, esteja atento para o que for mencionado aqui e que Deus te abençoe de uma forma grandiosa e gloriosa, em nome de Jesus de Nazaré. Deus nos deu a graça de escrevermos aí 3 livros para a glória e louvor do seu santo e bendito nome. E aqui nós estaremos aqui apresentando o primeiro livro, Radiografia para o Líder. Subtítulo: Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Você observa que a leitura ela é muito importante. Nós somos agraciados com conhecimento que de certa forma faz dilatar a nossa mente e faz com que venhamos a pensar situações que outrora a gente não vislumbrava, mas a leitura, como já falei, torno a repetir, dilata esses conhecimentos dentro de nós e acaba fazendo a gente ver novos horizontes, novas perspectivas, ter um novo olhar. Então é importante ler. Não estou aqui querendo fazer aqui a merchandising para vender meus livros, não, mas é bom, leia, principalmente a Bíblia. A Bíblia é fundamental você ler, meditar, buscar o conhecimento da palavra de Deus, do próprio Deus que estará aí inserido nas Sagradas Escrituras, e a leitura também de livros é importante também. E aqui eu falo a respeito de liderança. Todos nós somos líderes e a nossa liderança a gente acaba exercendo nos mais diversos papéis na sociedade, seja qual for o papel que você até hoje conseguiu, de certa forma, acumular e agregar na sua vida, seja como filho, pai, esposo, profissional em alguma área.
líder em alguma situação religiosa, algum órgão, alguma instituição. São papéis de liderança que, no percurso da nossa jornada, da nossa caminhada aqui deste plano terrestre, a gente vai acumulando, e isso são experiências importantes. E nos mais inúmeros ambientes que nós venhamos a passar, esses ambientes têm força para nos influenciar, ou então serem, através da nossa força, serem influenciados por cada um de nós. Agora, para que nós venhamos a influenciar, sejam pessoas, sejam ambientes, nós temos que observar e analisar o que muitas situações ocorrem do nosso lado externo. Entender que muitas situações que ocorrem do nosso lado externo, elas nascem, elas são geradas, elas iniciam, têm a sua gênesis dentro de nós. Eu sempre gosto de trazer como exemplo a questão dos frutos. Você observa uma laranja, uma manga, ou qualquer outro fruto, uma maçã, ali na árvore, para você saber se ela está pronta para ser degustada, você vê lá pelo lado de fora, casca, se ela está ali naquela forma que você sabe quando está madura. E quando ela está madura, você vê visivelmente. Mas você tem que observar que antes de aparecer externamente o seu amadurecimento, esse amadurecimento começou de forma interna. Então isso é um exemplo que acontece em todos os campos da vida, principalmente na vida do ser humano. As situações que ocorrem à nossa volta, elas nascem dentro de nós. Para isso nós temos que olhar para dentro e ter esse foco mais apurado. Nós somos levados muitas vezes a ficarmos presos no entretenimento do que de certa forma é colocado no ambiente externo. A gente prende a nossa atenção nisso e não olha para dentro de nós. E aqui é um convite para fazer essa radiografia, esta análise interna, e assim obter respostas que se encontram dentro de você. O termo utilizado é um termo da área da saúde, radiografia, porque quando um determinado profissional da área da saúde não consegue observar alguma normalidade que você está sentindo e procura um profissional para lhe trazer uma resposta, ele não conseguindo diagnosticar de forma visível, ele pede alguns exames. E existem exames que precisam ser feitos uma radiografia. Então, da mesma forma, a nossa vida, nós precisamos fazer uma radiografia não do corpo, mas da alma. E aqui a gente trata desse assunto sempre sobre uma vertente, perspectiva, base, fundamentação bíblica. Por que bíblica? Porque foi Deus que nos criou. Você observa que um celular, um aparelho de TV, um automóvel, um computador, um notebook, quem o projetou, quem o inventou, a indústria que o produziu, teve todo um estudo, análises, cálculos que foram pré-determinados, pré-concebidos, estudados anteriormente para se chegar nesse objetivo deste aparelho, deste celular, de uma televisão, de uma geladeira. E ao terminar a produção, você observa que quando você adquire um determinado bem como esse, você recebe com ele um manual de instruções. Se você e eu seguirmos o manual, a tendência é que haja durabilidade do aparelho, do produto que você adquiriu. Mas poucas pessoas leem o manual. E aí pode ser que algumas pessoas podem adquirir o produto hoje e amanhã já está com problemas, porque existem peculiaridades em cada produto, em cada aparelho. O que eu quero falar com esta abordagem aqui? É fazer uma correlação conosco. Deus nos criou, pelo menos é o que a Bíblia fala, e se você acredita na Bíblia, ela diz que Deus nos criou. Está lá em Gênesis 2, verso 7. Então formou seu Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então Deus nos criou. Então quem melhor para nos conhecer a não ser Deus? E ele deixou o manual de instruções, a Bíblia Sagrada. Se Deus nos fez, Deus nos conhece. Ele sabe cada peculiaridade que nós possuímos. Por isso o salmista ele expressa no Salmo 103, versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, para nos entendermos,
temos que ler o manual, né? E o manual é a palavra de Deus. Então leia a Bíblia, tenha esta análise, perdão, e essa atitude de ler e meditar na palavra do Senhor. A gente trata aqui a respeito dessas perspectivas sobre medo, limites e limitações. Limites, nós já nascemos com os limites, mas limitações é o que a sociedade impõe a cada um de nós e que, de certa forma, a gente acaba incorporando no percurso da jornada. Então, se trata de diversos assuntos, como eu já falei, torno a repetir: medo, aprovação externa, opinião dos outros, limites, limitações. Então, caso você queira adquirir o nosso livro, você pode digitar aí: eu quero comprar. Meu segundo livro, Líder, quem você representa? Subtítulo: uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Então, quem nós estamos a representar neste mundo? Você observa que tudo que você vai adquirir, né, seja um produto alimentício, da sua alimentação, um pacote de arroz, um pacote de feijão, ou seja, na higienização, sabonete, desodorante, perfume, seja na questão da você utilizar para o entretenimento, como podemos colocar aqui o celular, a televisão, o automóvel, dentre outras peculiaridades, todos eles vão trazer consigo marcas, a marca do produto, a marca do fabricante. E quando aquela marca traz consigo toda uma representatividade, quando um produto, de certa forma, ele tem provou a sua eficácia, a sua qualidade, a melhor propaganda que se faz são das pessoas, é a chamada propaganda boca a boca, que vão divulgando o produto e fazendo ele crescer. Mas quando o produto é mau também, olha, a boca vai levar longe também. Então, a marca, ela vai representar qualidade ou desqualificação. Ela representa diversas situações. Da mesma forma, cada um de nós carregamos uma marca. Qual é a marca que você carrega? E esta marca representa o quê ou quem esta marca representa? Às vezes as pessoas não sabem e acabam se desorientando do percurso da sua caminhada aqui na Terra. Por isso o subtítulo diz, olha, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Que bússola é essa que vai nos orientar, que vai nos direcionar e saber aonde nós estamos, de onde nós viemos e para onde nós vamos? Então, a gente trata desse assunto aqui no livro. E terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, quem você é? Quem é você? Às vezes as pessoas tendem a configurar em cada um de nós caricaturas. E as pessoas acabam absorvendo essas caricaturas que são impostas a elas. Ei, você não é o que os outros dizem que você é. Você tem que saber quem verdadeiramente você é e quem Deus te fez para você ser. Mas para isso você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Por isso falo, olha, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Talvez a pessoa procura resposta nas mais diversas áreas da vida, aqui do lado de fora, na aquisição de bens, de posses, de prestígio, de status social, das mais diversas formas, e ela não consegue achar respostas para as indagações, questionamentos que povoam a sua mente e que angustiam o seu interior. Por isso, aqui a abordagem do livro é convidar você a olhar para dentro de si e procurar conceber a sua verdadeira face, quem verdadeiramente você é. E para isso é necessário um instrumento. E que instrumento é esse? A gente trata acerca do livro. Então, você é convidado a adquirir um dos nossos trabalhos. Nós temos aí esses 3 livros por enquanto. Então, caso você queira adquirir, você pode digitar aí embaixo, quero comprar. Estaremos entrando em contato com você e com certeza irá falar profundamente ao seu coração. Graças a Deus. Então, Deus abençoe a cada um. Vamos aqui em mais um episódio do nosso RenovaCast.
aqui o podcast do canal Renovo da Alma. Conosco, mais uma vez, convidado especial, ilustre e especial, pastor Antônio Carlos Pereira Leite, que nos dará graça da sua presença, de partilhar aqui conosco a palavra de Deus, tratando dos mais diversos assuntos, com as mais inúmeras abordagens, e que com certeza tem falado com vidas, tem alcançado vidas e tem transformado pessoas com poder regenerador, não das palavras que ele, não dele em si, mas das palavras que saem da sua boca, que é a palavra de Deus. Esta é a palavra que transforma, que liberta, que restaura. E hoje estamos falando sobre em relação a crises, momentos de crise, situações de crise, como sair das crises, como enfrentar crises. Então, momentos de crise, eles aparecem, eles surgem no percurso da nossa jornada, nas mais diversas formas, nas mais inúmeras facetas e áreas da vida. Então, nós estaremos falando sobre esse assunto aqui. Quero desde já agradecer ao pastor pela oportunidade de estar conosco, louvar a Deus também pela vida da irmã Jaqueline, que está conosco ali na produção. Deus abençoe. Pastor, seja bem-vindo ao nosso RenovaCast. Queria desde já passar a palavra para o Senhor, fazer as suas considerações iniciais, bem como orar por cada um de nós, abençoando as nossas vidas e aos nossos telespectadores. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo em nome de Jesus ao nosso Renova Cast. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Louvamos a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus nos concede estar aqui para trazer uma palavra, trazer uma mensagem ao coração de todos os ouvintes desse canal, RenovaCast, que Deus venha abençoar grandemente. Então, nesta oportunidade, estaremos tratando o assunto sobre a crise, que as pessoas enfrentam aqui na Terra. Então, baseado nesse assunto, eu gostaria de ler aqui o que está escrito em João. Preste bem atenção o que Jesus falou em João, no capítulo 16, 33. Jesus, nas últimas instruções que ele estava dando aos seus discípulos, antes de subir ao céu, Jesus, ele chama seus discípulos, reúne com eles, e no final ele fala aqui em João 16, 33. Olha o que Jesus falou para confortar os seus discípulos que iam ficar aqui na terra. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, que está no céu. Senhor da glória, graças te damos, Senhor, pela vida, pela respiração, pelo teu Santo Espírito, Pai, que está nos dando vida, nos dando sabedoria e graça. E pedimos ao Espírito Santo que nos conduza, que enche o nosso coração, a nossa mente neste momento, para que possamos, Senhor, através do teu Santo Espírito, trazer a luz a cada coração neste momento. E que as trevas sejam repreendidas, que Satanás não tenha o poder para interferir durante esta live que estamos aqui pregando, Senhor, e falando do teu grande amor e do teu santo e poderoso evangelho. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer desde agora, Pai, e cremos pela fé que o Senhor tem uma palavra a cada um que vai acessar esse podcast. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor, o senhor leu aí um texto interessante aí. Crises, momentos de crise. Todos nós podemos passar ou alguém está isento de passar por crise? Todos estão sujeitos? Então, que Jesus estava realmente despertando a seus discípulos, que no mundo teria aflições, ele estava dizendo que eles iam ter crise aqui na Terra. Todos nós que habitamos no planeta Terra, todo ser humano, todo animal, todo vivente na Terra passa por essa crise, por aflições. Por quê? Porque as Escrituras, ela nos confronta dizendo
que o mundo jaz no maligno. Então, se o maligno está realmente dominando a terra, então os moradores da terra, todos, passarão, enquanto pisar aqui na terra, todos irão passar por crise. Uns passam por uma crise, para outro não é, mas ele também passa por outra crise. Uns a crise financeira, outros uma crise de enfermidade, outro uma crise de doença, né? Outro uma crise no casamento, uma crise na família, crise com os filhos, crise no trabalho, crise no estudo, e assim todo o ser vivente aqui na Terra, sem exceção de pessoa, ou o povo de Deus, ou o pecador, o povo do mundo, todos passam por uma crise existencial aqui na Terra. Examinando as Escrituras, a gente observa que o povo de Deus, o homem e mulher de Deus, profeta, todos não foram isentos de passar por crise, mesmo sendo de Deus, passaram por crise, né? Então, é baseado nisso que nós podemos analisar, é o que as Escrituras diz, que o mundo jaz no maligno. Agora, a diferença do cristão, do que nasceu de novo, que é considerado povo de Deus, filho de Deus, a única diferença que ele tem do pecador é que quando ele morre, ele tem a vida eterna. E o outro, se não se converter, ele tem a morte eterna. A única diferença é essa. Porque o cristão, povo de Deus, sofre aqui na terra também. Igual o pecador, né? Sofre acidente, morre de acidente, morre de enfermidade terrível, câncer, né? Muitas doenças. O pecador morre também do mesmo jeito. Passa por assalto, um homem de Deus, uma mulher de Deus é assaltada. O pecador também é assaltado. A única diferença é o que está escrito lá em Malaquias, né? Quando Deus disse: vereis outra vez a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus, né? Malaquias capítulo 4. Vai ter essa diferença. Qual vai ser a diferença? Lá na eternidade. Um terás a vida eterna com Deus e o outro a condenação eterna. Então, baseado nesse princípio, nessa introdução, nós queremos trazer à luz aos ouvintes realmente como todos passam por crise, né? Por aflições, como Jesus não deixou nenhum discípulo enganado. E antes dele partir, dando as últimas instruções, ele disse: olha, alguns de vocês vão ser presos, vão ser entregues aos reis, vocês vão até morrer por causa do meu nome, por causa do Evangelho. Então Jesus deixou bem claro que o seu povo aqui na terra não está isento de passar por aflições, passar por luta. Ninguém está livre. Muitas vezes as pessoas pregam um evangelho de alta ajuda, dizendo que quando você toma decisão ao lado de Cristo, acabou todos os problemas. É mentira, não acredita nessa mensagem. Paulo disse: até um anjo do céu, se vier com outra mensagem que não seja a mensagem da cruz, é maldita. Não acredita, porque o próprio Cristo passou por crise aqui na terra. Filho de Deus, passou por aflições, foi perseguido, injuriado, açoitado, crucificado e morreu na cruz. Filho de Deus, como é que essa mensagem dizendo que quem toma uma decisão do lado de Cristo não vai mais sofrer, não vai ter mais problema? É mentira! No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Foi Jesus que falou. Deixou escrito para que ninguém se engane. Então a única diferença que eu quero trazer para você, que o cristão tem do pecador,
é depois da morte. Um tem a vida eterna e outro tem a condenação eterna. É a única diferença, mas enquanto nós estivermos andando nesse mundo, trilhando aqui, como a Bíblia diz que no mundo nós somos peregrinos, forasteiros, nossa pátria não é aqui, a nossa terra não é aqui. O povo de Deus é bem esclarecido e sabe que é isso mesmo. Não acredita nessas mensagens de autoajuda, porque você pode ser decepcionado e abandonar o evangelho quando você estiver enfrentando luta, perseguição, até morte. E você vai parar de crer. A sua fé pode desaparecer, porque o evangelho, a mensagem que você recebeu, foi uma mensagem errada, que você não ia passar por nada disso. Não, você tem a vida eterna, mas nesse mundo tereis aflição. Quero lhe dar um exemplo do pai da fé. Olha aí, Abraão, pai da fé. Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12, para que Abraão realmente caminhasse com ele. Ele queria fazer uma história com Abraão e que Abraão anunciasse o reino de Deus aqui aos homens. Mostrasse que Deus existe, que Deus é eterno e é poderoso. E Abraão sai da sua terra, vai para um lugar que nem sabia para onde ia, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, e quem é guiado pelo Espírito Santo não sabe para onde vai, nem para onde vem, é como o vento. Jesus disse para aquele doutor da lei, Nicodemo, olha, quem nasce da água e do Espírito é como o vento, não sabe para onde vai, nem para onde vem. Jesus fala a verdade, tudo direitinho para nós. Então Abraão é convidado para ir para um lugar que nem sabia onde era o lugar. E ele chega em um certo lugar, ele levanta um altar, e ele faz o sacrifício a Deus, e logo em seguida há uma grande fome, olha aí, uma grande fome na terra. E Abraão agora está passando por essa aflição, por essa crise. Comida acabou, não tinha. O que Abraão faz? Abraão desce para o Egito, procurando alimento, porque a terra que ele estava não tinha comida. Era fome total. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda crise, quando vem, nós não devemos ficar parados, né? Nós não podemos ficar no mesmo lugar, não. Quando vem a crise, nós devemos levantar a cabeça e sair do local, procurar uma direção, porque você tem esse poder de sair do lugar da crise. Agora, a bonança quem vai dar é Deus. Abraão saiu lá onde ele estava, da terra que Deus tinha prometido. Se movimentou, né? Se movimentou, saiu do lugar e foi para o Egito. Tem um ditado popular que diz que movimento gera movimento, né? Movimento. Você não vai ficar morrendo só no lugar, parado no lugar. Acabou o emprego. Aí você fica em casa chorando, choramingando, orando, não. Ora, vai para a rua procurar emprego. Tem que agir. Tem que agir, tem que levantar, bate a poeira. Vai procurar emprego, Deus vai abrir as portas, hein? Tô doente, ora. Tem que agir. Ora, age. E Deus vai te curar. É assim que começa aqui na terra, até o dia que Deus nos chamar. E Abraão vai para o Egito. Ora, presta bem atenção. Quando Abraão chega na entrada do Egito, ele chama Sara, sua mulher, e eles dois se combinam, né? Ele diz, olha Sara, eu sei que tu é uma mulher famosa, muito bonita. Muito formosa, né? Muito formosa, muito bonita. E quando chegar lá, eles vão se agradar de ti e vão me matar para ficar contigo. Mas tu diga que é minha irmã, que aí eles vão me dar paz, vão me dar vida. Combinou e foi. Chegou lá, aconteceu como Abraão tinha previsto. Eles foram lá, Abraão disse que Sara era irmã dele, levaram Sara lá para o palácio. Chegaram lá, falaram para Faraó que a mulher é muito bonita, que tinha chegado ali, então o Faraó, traz ela aqui para mim. Aí levaram Sara. Acontece que Deus estava na vida de Abraão. Deus tinha promessa para Abraão. O que Deus faz? Deus começa a agir, manda enfermidade para Faraó e o povo. Quando o Faraó se vê enfermo, por que Abraão?
Tu negou dizendo que era tua irmã, sendo tua mulher, tua esposa. Por que tu não me falou? Nós podemos agora até morrer, teu Deus pode nos destruir. Pega tudo que é teu. E aí chamou seus escravos, seu povo, e Abraão saiu de lá mais rico ainda. Camelo, vaca, cavalo, né? Jumento, muitas coisas. O faraó deu para Abraão e disse, vai-te embora daqui. E Abraão saiu com uma grande riqueza, né? É como se diz lá em Romanos 8:28, né? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, aparentemente, Abraão descendo para o Egito era uma coisa de morte, mas Deus transformou em bênção. Saiu de lá rico e com fartura. E aí Abraão continuou a sua caminhada. Então, estamos trazendo para você entender que no mundo tereis aflição, você vai passar por crise, eu vou passar por crise. Agora nós levantamos do nosso lugar e vamos em direção daquilo que nós queremos alcançar. Se movimentar. Movimentar. Porque você sabe que mesmo no começo do mundo, lá em Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fez o céu e a terra, né? E o Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas. Não tinha nada, mas Deus não fica parado. Uma vez os fariseus falando que Jesus trabalhava dia de sábado, fazia maravilha, milagre dia de sábado, e Jesus disse, olha, meu pai trabalha todo dia, e eu também. Então Deus não é parado. Deus não fica parado. Deus se movimenta. Então, através do movimento, através do movimento das águas, né? Quando você movimenta as águas, né? Aí os milagres acontecem. Ah, no tanque de Betesda não era assim? Tinha um tanque lá na entrada de Jerusalém que todos enfermos iam para lá. Certa ocasião descia um anjo e quando ele agitava as águas, o primeiro que descesse era curado de qualquer enfermidade. Então você vê que Deus está mostrando que nós não podemos ficar parados. Nós temos que movimentar, temos que agir e deixa com Deus o restante que Deus vai terminar e concluir aquilo na sua vida. Aleluia. Então, nós observamos nessa palavra que o pastor colocou, a pessoa pode dizer que Abraão mentiu, não é só tocando nesse ponto aqui, mas conforme diz lá em Gênesis 20, versículo 12, Abraão disse, olha, ela é minha irmã mesmo, por parte de pai. Pai não mentiu. Ele ocultou meia verdade, né? Meia verdade. Mas a gente observa aí, pastor, que o senhor colocou aí, interessante que na situação de crise que ele estava vivendo, ele não ficou parado, né? Não. Ele se movimentou, foi lá, tomou uma atitude, quer dizer, a pessoa, talvez a crise está batendo, você tem que se movimentar. Tem que sair do lugar. Tem que sair. Ah, mas meu casamento está desfacelando, está acabando. Se movimenta, vai procurar ajuda, vai procurar conselho, vai ler algum livro, vai ver na internet. Se movimenta, né? Movimenta. Isso me faz lembrar daquela mulher. Vai pro encontro. Vai pro encontro, né? A gente observa lá de casais, né? Vai se movimentar, vai ficar morrendo. Até acabar. Não, a gente observa aquela mulher, pastor, lá de Ruth, né? Que eles estavam vivendo uma crise financeira, né? Era. Aí foi o que eles fizeram. O marido dela chamou ela e os filhos e saíram, né? Porque estavam numa crise, foram procurar algo melhor, né? Foram para a terra de Moab, né? Mas chegou lá, bateu outra crise. Outra crise, ele morreu. Morreu ele e morreu os filhos. Né? Mas ela não ficou lá, né? Não ficou parada, né? Não, né? O Mix voltou de novo. Voltou de novo. Da onde ela tinha saído. Olha, mas lá não estava crise. Era, mas agora voltou de novo. Agora tem pão lá. Mas a questão é se movimentar. É movimentar. E a gente observa que ela se deu bem nessa segunda opção. Ah, ficou rica, né? Porque ali a sua nora, que foi, né? Acompanhou ela, que acabou casando com Boaz, né? Boaz, e a vida dela mudou. Mudou. Aí, se ela fica lá chorando, perdeu o marido, perdeu os filhos, ficasse lá chorando. Não, mas a vida ainda estava nela, né? Então ela tinha que salvar a vida dela. E aí foi o que ela fez. Se movimentou, né, pastor? Tem que movimentar, não pode ficar parado. Interessante, né, pastor? Tem que movimentar. E como o pastor colocou aí, fez uma correlação lá com João 16:33, a palavra aflição acaba sendo acobertada pela palavra crise. E Jesus falou que todos, o pastor colocou aqui, a única diferença
é que aquele que tomou a decisão lá de Cristo vai ser salvo. É a vida eterna. Mas aqui vai passar também É a da mesma forma do forma. pecador. Seja na questão financeira, Doença, doença, acidente, casamento, filho. Vai passar a mesma coisa do pecador. Passa a mesma situação. Né, Agora não pastor? pode ficar parado. Não pode ficar Tem que dar um jeito de se movimentar, né? Tem que agir, né, pastor? Tem que agir, sempre agindo, né? Vem uma crise, você supera. Depois vem outra. Não para de vir crise. Muitas vezes não vem a mesma crise que você tinha enfrentado, mas vem outra, né? Vem outra. Muitas vezes é uma crise financeira. Você perdeu o emprego. Você está passando aí, mas você vai se movimentar, procurar emprego, aí você vence. Aí você se emprega, começa e tal. De repente aparece uma crise no casamento. Já não é financeiro. Aí você vai lutar para vencer aquela crise. Aí você vence. Aí aparece uma doença. Você tem dinheiro, o casamento está bem, agora tem a doença. Aí você vai, uma em cima da outra. A vida é feita de altos e baixos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Em mim tereis paz. Então, mesmo na aflição, mesmo na crise, quando você tem Cristo, você tem paz. Tem paz, né? Porque Jó, escrevendo no capítulo 22, 21, ele disse assim, une-te, pois, a Deus e tem paz. Olha aí, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então só tem paz na alma e no espírito quem se une a Deus. Você vê Romano, capítulo 5, primeiro, ele disse, sendo justificado pela fé, tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé justifica diante de Deus e você vai ter paz no seu coração. Deixa eu observar aí, pastor, que a crise pode estar acontecendo do lado externo, mas não pode ter caos interno, que é a questão da paz, né? Em Jesus tem paz interna. A pessoa pode estar, o mundo desabando à sua volta. Pegando fogo, mas se ele tem paz dentro dele, ele vai ter aquela certeza que vai superar, né? Acabou. Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo estava queimando, né? Eles dentro da fornalha, mas dentro a maior paz. E Jesus entra com ele na fornalha e eles numa tranquilidade, uma paz. E o fogo pegando por lá de fora, né? E eles dentro da coivara. Mas saíram de lá, nem um cabelo, fio de cabelo, torrou, nada. Porque Cristo estava neles. Então, é a solução para esse ser humano aqui na terra, é Cristo. Então, a gente observa aí, pastor, que me faz lembrar até de uma passagem bíblica no Salmo 91, versículo 7. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quer dizer, quando a pessoa tem Cristo verdadeiramente dentro de si, ela goza dessa paz. É o que Jesus falou lá em João 14, verso 27, a parte A. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Quer dizer, Jesus dá a verdadeira paz porque ele é o príncipe da paz. É o que diz lá Isaías, né? Isaías 9, verso 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Príncipe da paz. Você vê que o profeta Isaías, ele escreveu no capítulo 48, 22, ele disse assim, mas o ímpio não tem paz, diz o Senhor. O ímpio não tem paz, o cristão tem paz, o povo de Deus tem paz interna, mas o ímpio não tem paz. Ele é perturbado, né? Aí você vê Jesus lá em João 14, ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia também em mim, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então também eu gostaria também de trazer um relato, mais um testemunho de um homem de Deus, pessoa de Deus, que passou por luta, mas venceu, tribulação, aflição. Eu me lembro lá escrito lá em 2 Reis, no capítulo de número 6:24, conta a história que o rei, aquele rei da Síria, né? Ben-Hadad, o rei da Síria, eles resolveu
cercar Samaria, né? Ele pegou todo o seu exército e ele cercou Samaria. E ali nem entrava e nem saía ninguém, porque na época aquela cidade era toda murada, né? Então eles cercaram e ninguém entrava e ninguém saía. E o povo foram se alimentando ali do que tinha dentro da cidade e foi acabando. A crise chegou, a crise bateu lá dentro da cidade. Já não tinha mais nada para comer. As escrituras contam que o rei, passeando lá em cima das muralhas, chegou uma mulher e disse assim: Rei, meu senhor, me acode, me ajuda. E ele disse: quem sou eu para lhe ajudar? Só Deus pode te ajudar. Porque ele sabia que a crise estava geral, não tinha que comer nada, ninguém tinha mais nada para comer. Só Deus pode te ajudar. Mas ele perguntou: o que é que você queria? Ela disse: olha, esta mulher ontem disse para mim: vamos comer teu filho e amanhã nós comemos o meu. Que crise, né, pastor? Quem já viu uma crise dessa, comer gente? Hein? Ainda não bateu no nosso dia. Rapaz, vamos virar canibal, né? E aí o rei, né, ela disse: e eu matei meu filho, nós comemos. Agora hoje ela não quer matar o filho dela, escondeu o menino. Esperta essa daí, né? Amava o filho, a outra não amou não, né? Amor, rapaz. Aí o rei rasgou as roupas, né? E ali a Bíblia diz que uma cabeça de jumento valeu 85 ciclos, uma cabeça de jumento. Uma cabeça de jumento. Estavam comendo era tudo, não tinha mais nada. Olha a crise aí, olha a crise, né? Essa foi. Crise financeira e moral e espiritual. Porque matar uma criança para comer, onde é que se pode isso? Para comer uma criança, tá nas escrituras. Nas escrituras. Né? Aí o rei disse assim: essa crise, esse problema é por causa do profeta Eliseu. Amanhã vai rolar a cabeça dele. O rei falou: amanhã vai rolar a cabeça do profeta Eliseu. E aí ele mandou o capitão ir lá. E o capitão foi. Mas Deus falava com Eliseu. Deus avisou: olha, vem aí o homicida aí, ó, para te matar. Aí ele falou para aqueles homens que ajudavam ele: olha, quando ele chegar na entrada da porta, fecha a porta na cara deles. E assim os homens fecharam a porta na cara do capitão, que era o braço direito do rei. E Eliseu disse: olha, volta lá e diz para o rei de Israel: amanhã por essa hora Deus vai mandar muita comida, vai mandar muito alimento para eles, para vocês não morrer realmente o resto que ainda falta. Ainda tinha um pouco de gente. E aí o capitão, incrédulo, né? Ele era lá de Israel, mas ele era incrédulo. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas é incrédulo, não tem fé. E ele disse: nem se Deus abrir a janela do céu, não tem comida para esse horror de gente. Olha, incrédulo. Olha a incredulidade do capitão. Aí Eliseu, o profeta de Deus, disse assim: olha, tu vai ver com teus olhos, mas tu não come. Tu vai ver, mas tu não come. Quando foi no outro dia, à noite, quando foi à noite, as escrituras contam que do lado de fora da muralha tinha 4 leprosos. E eles estavam lá morrendo. E eles se levantaram à noite e disse um para o outro: se nós ficar aqui, nós vamos morrer, porque não tem nada que comer, né? O povo lá da cidade não traz mais nada para nós, porque os leprosos ficavam fora da cidade. E se nós ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós for lá para a cidade, lá não tem o que comer, nós vamos morrer de fome. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá no acampamento do Assírio. Nós vamos lá. Se eles nos der vida, nós viveremos. Mas se ele matar, morreremos. Vamos lá. Aí se levantaram os 4. Olha aí como tem que se levantar e movimentar. Movimentaram os leprosos e foram para o acampamento do Assírio. Mesmo correndo o risco de morte. Não, eles não, né? Não tinha mais saída. Se ficasse lá, morria. Se fosse para a cidade, morria. Então nós vamos morrer mesmo, vamos lá para os Assírios. E eles foram. Sabe o que a Bíblia diz? Quando você se movimenta, Deus entra em ação. Deus entra em ação. A Bíblia diz que quando eles estavam caminhando em direção ao acampamento, Deus mandou assim um barulho tão grande que os assírios viram e disse assim: Israel contratou um grande exército lá do Egito e muitos soldados estão vindo aí para destruir nós, porque o barulho era muito grande.
era de um grande exército, não sei quantos mil homens, caminhando em direção a eles. Mas foi Deus que fez isso. Mas o barulho era de 4 homens. 4 homens caminhando em direção a eles. O que que eles fizeram? Abandonaram o acampamento, saíram correndo, deixaram tudo para trás. Não levaram nada. Que as roupas deles ficaram tudo no pau, aí eles correndo dentro do mato. Foram embora. Deixaram cavalo, deixaram ouro, deixaram comida, deixaram tudo. Aí os 4 leprosos chegou lá, não tinha ninguém, foram comer. Comeram, encheram a barriga, viram muito ouro, muita prata, juntaram. Foram noutra tenda, muita comida, comeram, já não cabia mais nada. Rapaz, é o seguinte, nós temos que avisar lá na cidade, porque senão pode vir um castigo para nós. Vamos lá, embora. Foram na cidade. Chegou lá no portão, bateram no portão, saíram os guardas. Olha, nós fomos lá no acampamento do Assiro e lá não tem mais ninguém, só tem muita comida e muita riqueza. Aí foram dizer para o rei de Israel. Aí o rei de Israel disse, os assírios estão arrumando uma para cima de mim. Talvez se esconderam, quando nós saímos daqui, eles cercam a cidade e nós estamos. Mas manda aí uns 5 homens. Mandou 5 homens, chegou lá, os homens olharam, não tinha ninguém mais. Voltaram e disseram para o rei. Aí o rei disse, então agora faz a fila de gente e vamos lá para o acampamento deles. Todo mundo vai comer agora que tem muita comida. E o capitão fica na frente, que é para poder controlar o povo. Ah, tu sabe que é gente com fome, né? Ei! O povo, quando viu a comida, meu amigo, não respeitou o capitão. Passaram por cima dele que ficou só a lama. Como tinha dito o profeta, tu vai ver com teus olhos, mas tu não come. E ele morreu, pisado pela multidão que Deus tinha realmente falado na boca do profeta Eliseu, né? Quando ele disse que nem Deus poderia abrir a janela do céu e alimentar aquela multidão. Aí o profeta disse, tu vai ver com teus olhos, mas tu não vai comer. E ele realmente viu com os olhos dele, mas não comeu. Sabe o conselho que eu lhe dou, meu irmão? Não seja incrédulo. Se as escrituras estão lhe dizendo algo que está escrito, obedeça, acredita, porque é a boca de Deus que está falando conosco. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. E Deus sempre fala, né, pastor? Se movimenta, toma atitude, haja, não temas, eu sou contigo. E a pessoa tem que se movimentar, né, pastor? Tem que movimentar, não pode ficar parado. A gente observa aí nesses relatos históricos, pastor, que o pastor bem retratou aqui, que sempre existe no meio aqueles incrédulos, né? Sempre tem. Mas a pessoa não pode se deixar envolver por eles, não pode se deixar ser persuadida por eles, mas acreditar na palavra de Deus. Pastor, eu sempre gosto de falar que existem quantas vozes que falam no mundo? Ah, tem 3 vozes, né? Que falam no mundo, né? Deus fala, o diabo fala e o homem fala. Agora você vai realmente confiar em qual fala, qual voz, né? Porque a única mais segura que tem é a de Deus. Eva, mas Adão se perdeu porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás, a serpente. E ela se perdeu, né? A gente observa aí, pastor, que aí, entrando nessa questão de crise, tem crises que são acidentais, que não dependem da pessoa, mas tem crises situacionais, que foi a pessoa que criou a crise. Provocou a crise, a palavra é essa aí, né? Acidental você não espera acontecer, mas teve outros que foi você que criou. Você que criou. Aí nesse caso, eles criaram a crise, né? Eva e Adão e Eva, né? Eles criaram, foi eles. Já estavam no paraíso, tinham tudo do bem e do melhor, não precisava trabalhar. Nada. Criaram. Né? Então a gente tem que ter cuidado para não criar crise, né, pastor? Crise. Por exemplo, o casamento. A mulher traiu o marido, ela criou a crise. O marido traiu também. A crise, pode haver uma separação, né? Mas quem criou? Um dos dois criou, né? Não foi Deus. Foi acidental, foi eles que criou, né? Por exemplo, a pessoa vai e mata uma pessoa. Quem foi que criou a crise? Vai para cadeia, vai sofrer aflição, processo. Mas quem criou? Não foi acidente, não foi Deus. Foi o homem que provocou a crise. Então existe, que nem tu falou, realmente. Tem uma crise que é acidental e tem uma crise que a gente provoca, né? E vai passar por essa aflição. Aí nesse caso eles provocaram essa crise porque qual foi a voz que eles preferiram ouvir? Ah, do diabo. Eles escolheram ouvir a voz. Deus já tinha falado com eles. Acabou. Não tinha mais que argumentar com ninguém. Se Deus falou,
Quem que quer mais questionar? É só Deus falou, acabou. O resto tudo é mentira, né? Porque a Bíblia não diz, Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. Então o homem falou, chega uma pessoa, ele entrega uma profecia dele. Você vai examinar as escrituras, Deus não fez essa promessa, né? Que nem muita gente fica fazendo promessa aí de você ser rico. E daí, faz uma oferta de R$1.000 que você vai ser rico. É o homem que está provocando. É o homem que está mandando. Não foi Deus, né? A Bíblia diz que realmente Deus enriquece, Deus empobrece, mas muitas promessas são de homem. Você não pode confiar no que o homem diz. Confiar no que Deus disse, né? Aí você vê lá escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28, né? E assim será, né? Se ouvir a minha voz hoje, né? E ter o cuidado de guardar todos os meus mandamentos aí. O Senhor vosso Deus exaltará sobre todas as nações da terra. E sobre ti virão o quê? Toda essa riqueza. Olha, então já está a promessa de Deus está ali, né? É como também o Salmo 1, é uma promessa de Deus. Quando ele diz, lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, olha aí, na lei do Senhor, e na sua lei, as escrituras, medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água. As raízes descem para o ribeiro, as folhas não caem, e fruto dá na estação própria, né? E tudo quanto fizer prosperará. Promessa de Deus para nós, ser bem-aventurado e rico. São as promessas. Então a gente observa, pastor, nesse salmo que o senhor colocou no primeiro versículo, a voz do homem, não anda no conselho dos ímpios, no caminho do pecador, na roda dos escarnecedores. E no versículo 2, a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus será alcançado pela bênção do versículo 3, que o pastor bem citou aí nas suas colocações. Então, pastor, a pessoa vive crises, provoca crises, porque muitas vezes ouve a voz do homem e não ouve a voz de Deus. E a voz de Deus está onde, pastor? Hoje que nós podemos ouvir a voz de Deus? Se encontra nas Escrituras, né? Sagradas Escrituras. Jesus falou acerca disso, né? É. Ele disse lá em João 5,39, né? Ele falou lá em João, disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, pastor, a gente observa aí que tem crises, como nós já falamos, tornamos a repetir aqui, acidentais, então aquelas que provocam. Mas falando em relação à crise também, pastor, a crise ela acaba levando as pessoas a se prenderem ao passado, a desestruturar o presente e a ter medo do futuro. Isso me faz lembrar daquela mulher viúva, lá de Eliseu, 2 Reis 4, do 1 ao 17. Ela ficou presa ao passado porque ela disse para o profeta que o marido dela, ele servia ao Senhor, mas acabou deixando ela em dívida, né? Aí aconteceu o quê? Desestruturou o presente dela, porque ela estava em dívidas, não tinha condições, e ela ficou com medo do futuro, porque iriam levar os filhos dela o quê? Para onde? É levar como escravo, né? Escravo. Pagar né? Dívida. Naquela época tinha isso, né? Sim. Se a família não tivesse condição, tinha que levar os filhos, né? Como escravo, né? Mas nesse momento, ela aí entra com sua voz, né? Qual foi a voz que ela ouviu? Aí, o que aquela mulher fez? Primeiro, como está escrito, Jesus deixou lá em Mateus, né? 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, em vez dela procurar a autoridade lá da cidade, ela procurou o homem de Deus. Então, ela foi procurar Deus, né? O profeta. E ela chega lá e diz, olha, tu sabe que teu servo, né? Ele servia a Deus, era fiel a Deus. E aí agora ficou uma dívida aí, veio os credores para levar meus 2 filhos. E o profeta diz, então declara o que tu tem em casa. O que é que tu tem? Ela diz, a tua serva não tem nada a não ser, aí lembrou, né? Uma botija de azeite. Ele disse, então volta lá e vai nas tuas vizinhas, né? Movimentando, vai lá, pega todos os vasos emprestados, vazio, não é cheio não. Pega os vasos vazios, leva para tua casa, o que tu puder. E aí tu fecha a porta e começa a pegar o azeite e encher os vasos. E ela obedeceu a voz do profeta. Foi lá nos vizinhos, pediu que ela pôde de vaso, chegou em casa, fechou a porta, começou a despejar. Aí foi despejando até que não tinha mais nenhum. E ela disse, traz mais um aí. Não tem mais, aí acabou o azeite.
cessou. Ela, o que acontece? Voltou lá onde o profeta. Sempre tem que estar pedindo orientação a quem? A voz de Deus. Sim, meu senhor, enchi tudo lá, agora o que eu tenho que fazer? Vai, vende, paga os credores e vai viver do resto. Ó, viver do resto. Acabou, ficou rico. Deus sempre manda com abundância, né? Está lá em Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que nós opera. Então está lá essa passagem bíblica que nós citamos aqui de Eliseu, 2 Reis 4, do 1 ao 7. Ela ouviu a voz de Deus no momento de crise. E ela, ao ouvir a voz de Deus, ela se movimentou em tomar aquela atitude de buscar a Deus no momento de crise, viu a oportunidade e assim se lançou, e Deus a abençoou de uma forma tremenda e maravilhosa. Porque ela obedeceu o que o profeta, né, que o homem de Deus falou, né? Aí o homem orientou ela e ela fez e foi viver do resto com Sírio. Aí me lembra também, pastor, nós falamos de Eliseu, mas lá de Elias, 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 24, tem momentos que na hora da crise a fé é provada e você tem que acreditar no que Deus faz, né? E se entregar verdadeiramente. Foi o que aconteceu com aquela mulher que Elias chegou lá e pediu para comer, ela tinha só o quê? Que ia comer só ela e o filho dela. Primeiramente ele pediu um copo d'água, né? Certo. Aí ela foi pegar água e disse, não, vem cá, agora você traz um bolo para mim. Ela disse, meu senhor, tua serva não tem nada a não ser uma murcheia de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, tá vendo esses gravetos? Ela tava catando os gravetos. Graveto é uma lenhazinha fininha, né? Para cozinhar um mingau. Então, você vê esses gravetos aqui, 3 gravetos, vou fazer o bolo e vou comer com meu filho, nós vamos morrer, porque só tem isso. Ele diz, pois realmente faça o que você está dizendo. Faça primeiro para mim. Eita! Olha a fé dessa mulher. Rapaz. Só dava para ele um filho. Comer e morrer. E o profeta, não, primeiro faça para mim, assim diz o Senhor. A farinha não vai acabar e nem o azeite. E ela foi, fez, trouxe para o profeta. Quando chegou lá, estava cheio. A farinha lá, né? E o azeite. Com abundância, né? Aí ela comeu 3 anos e meio. Ela, os parentes dela, todo mundo. Porque acreditou na palavra de Deus, obedeceu mesmo naquela situação que diz lá 2 Crônicas 20, verso 20, a parte B. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pastor, então fale para os nossos telespectadores neste momento, nos momentos de crise, pastor, o que ela pode fazer? Crise no casamento, crise na família, crise financeira, crise conjugal, crise patrimonial, crise na área estudantil. Seja qual for a crise, pastor, diga aí a palavra. Vamos orar, meus irmãos. Já relatamos aqui, Deus já falou com você, Deus já falou comigo. Agora vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa iniciativa, por esta visão que o Senhor está nos dando nesse dia, e que eu quero apenas trazer para você, que você acredita na palavra de Deus. Ouve o que Deus está falando com você. E na hora da crise, não fique parado. Você tem que sair do lugar da crise, se movimente, vai, faça o que você puder e deixa que Deus fará aquilo que você não pode fazer. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor do céu, Espírito Santo, te agradecemos por esta palavra. Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou com o nosso coração, nossa boca, e falando aos ouvintes. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar no coração de cada um, Pai, que possa entender esta mensagem, colocar em prática e ser abençoado por Deus. Por isso oramos a Ti, Pai, e abençoamos todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, que bênção, que maravilha, que palavra abençoada, que mensagem profunda foi aqui relatada, os versículos, mensagens, episódios, fatos, histórias bíblicas que foram mencionadas aqui, que você possa ter sido edificado. Eu acredito que sim, porque quando a palavra de Deus ela é exposta, ela traz edificação, ela traz fortificação, ela abre o nosso entendimento e nos faz compreender de forma mais contundente, mais aberta, os planos de Deus para as nossas vidas. Não, momentos de crise, confie em Deus, se movimente, tenha atitude e acredite que aquilo que parece ser impossível aos olhos do homem, para Deus tudo é possível.
né? A lógica humana, a concepção humana pode dizer não, pode dizer não tem saída, não tem solução, está tudo fechado, já disseram não. Deus diz para mim e para você, Lucas 1, verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Também relata em João 11, verso 40, respondeu Jesus, se creres verás a glória de Deus. Evangelho de Marcos 9, verso 23, porque para Deus, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E podemos observar que em todas e quaisquer situações que venhamos a passar, temos que ver Deus em todos os momentos. Já nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 28. Sabemos que somos de Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Romanos 8, 28. Que Deus te abençoe grandemente. Te convido a se inscrever no canal. Logo após vai aparecer um sino, você clica no sino, depois aparecerá a palavra todas, você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Entre no nosso canal, comenta, compartilha, dê a sua opinião, sugestão, crítica, dá um like, legal, joinha, nos ajude a chegarmos a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2024. Deus te abençoe, Deus é contigo. Jesus Cristo está voltando, se prepare, porque estamos vivendo os dias finais. Leia a Bíblia todos os dias, renovo da alma para a sua vida. Jesus está voltando, prepara-te, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.